digno sempre de receber toda glória, toda honra e todo louvor, não apenas hoje, mas para sempre. Amém e amém. Amém. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, que bom que você orou por mim, mas por favor, não esqueça de orar por mim durante essa semana. Olhe bem para mim, não esqueça do meu rosto, eu não vou esquecer do seu, e quero orar sempre por você. Estamos juntos para receber, celebrar e repartir. Então levante as suas mãos para celebrar e aplauda aquele que é digno de toda glória, toda honra, todo louvor, para todos sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje é um dia também muito carinhoso para nós como igreja, porque a Igreja Lagoinha celebra 55 anos de fundação. São 55 anos, o Senhor trouxe uma promessa dizendo: eu edificarei a minha igreja. E nesses 55 anos temos visto a mão poderosa do Senhor nos edificando como igreja. E tomamos posse da promessa que diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Durante todo esse tempo temos experimentado lutas, mas o Senhor sempre tem nos conduzido em triunfo. E nós vamos iniciar cantando um hino que cantávamos muito, desde a fundação da igreja, há 55 anos atrás. É um hino tão maravilhoso, é o hino de número 60 do cantor cristão, que diz: saudai o nome de Jesus, arcanjos os prostrai. E nesta manhã, ao cantarmos esse cântico, nós estaremos lembrando, 55 anos atrás, nosso tempo de proclamar, e até hoje continuamos proclamando que Jesus, Ele é o Rei e nós o entronizamos. Exalte o nome do Senhor com todo o seu coração. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e
nações, o Rei divino honrai, o Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões com glória, 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 com glória coroai. Aleluia! E nesses 55 anos, firmados na palavra do Senhor, estamos sendo edificados. E somos transformados de glória em glória em imagem dEle. E Deus colocou uma bandeira na igreja da Lagoinha, desde o seu começo, que foi a obra do Espírito do Senhor. Ou seja, quando nós, os batistas, passamos a ter a experiência do enchimento com o Espírito, o batismo com o Espírito Santo e a realidade dos dons espirituais. E pelo Brasil afora se cantava uma verdade dizendo: obra santa do Espírito. Essa obra é do Senhor. Nascemos, éramos pouco mais de 20 pessoas. Hoje nós já estamos caminhando para os 60 mil, nosso sonho. E até 31 de dezembro de 2020, nós seremos 10% de Belo Horizonte. E hoje nós vamos voltar lá atrás e vamos lembrar esse tempo cantando obra santa do Espírito. Essa causa é do Senhor, como um vento impetuoso, como a fogo abrasador. Obra santa. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, esta causa é do Senhor. E quando cantarmos essa causa é do Senhor, você vai levantar a sua Bíblia, porque estamos firmados na palavra do Senhor. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente e muito amor. Esta obra é decisiva, vigilância e temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Essa causa é do Senhor. Vem chegando, escalando suave odor. Já se sente o perfume da unção do Salvador. E a noiva adornada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Essa causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Esta causa é do Senhor. Aleluia! Vamos fazer uma festa santa. Festa ao Santo, ao Rei, ao Senhor da igreja, ao Senhor dos senhores, Rei dos reis, Jesus. Eu queria que você tomasse a sua Bíblia nesse instante. E hoje, no aniversário da igreja, eu queria deixar uma mensagem com os irmãos que traduz todo o sonho de Deus
para cada membro da Lagoinha. O desejo do Senhor é que cada um seja uma bênção. E a maneira de você saber como você pode ser essa bênção está aqui na palavra. Então levante bem alto, mais alto que você puder. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Pai, venha vivificar o coração dos teus filhos a tua bendita palavra. Senhor, eu quero suplicar, ó Deus, que sobre cada um continue repousando todo o teu favor, toda a tua bondade e misericórdia, Senhor, para que teus filhos possam viver dia após dia te amando. Conceda ao pregador a sabedoria, tua graça. Conceda-lhe, ó Pai, a tua palavra ungida, para que possamos ser edificados, consolados e exortados por ela, e que ela traga a salvação e a reconciliação aos corações distantes, em teu precioso nome. Amém. Diga comigo antes de assentar: eu quero ser uma bênção. Vamos assentar. Há muitas pessoas que dizem: eu quero ser abençoado. Mas você pergunta: mas para que você quer ser abençoado? Ele não sabe. Por quê? A palavra de Deus, do Senhor disse a Abraão: Abraão, eu te abençoarei e você será uma bênção. Eu te abençoarei e você será uma bênção. Aquela situação tão terrível que aconteceu lá nos Estados Unidos anteontem, aquelas crianças mortas de uma situação tão terrível, vendo aquelas fotos, o desespero dos pais, a agonia, tudo que aquelas pessoas agora precisam é apenas de algo, de um abraço, de um ombro e de uma lágrima que possa misturar-se com as lágrimas deles. Nós como igreja, nós temos um chamado como igreja. E o nosso chamado básico não é uma coisa assim tão complicada. Deus nos chamou para sermos encorajadores, abençoadores. Toda bênção que o Senhor nos outorga não é para nós ficarmos gordos de bênçãos, mas para que nós sejamos sempre doadores. O nosso chamado, nós chegamos na igreja sempre numa celebração como essa e estendemos as mãos para receber, para celebrar, mas nós temos que sair para repartir. Mas muitas vezes você imagina que você vai repartir apenas lá na China ou lá no Paquistão, em outros lugares. É tão importante quando você chegar nas reuniões, todas as vezes, o seu coração tem que ter uma compreensão: eu estou aqui para ser abençoado, mas eu estou aqui para abençoar. Muitas vezes a pessoa que está sentada ao seu lado, você não sabe como foi a semana dela, você não sabe o sofrimento que ela tem passado, a agonia que existe no coração, a solidão, o abandono, a dor, as lágrimas, os gemidos. Igreja não é aquilo que simplesmente, como se fosse uma rodoviária, que chegam as pessoas e depois vaziam, chegam e saem, chegam e saem. Não é assim. Nós somos membros. Aqui em Lagoinha nós temos pessoas que são frequentadores, são bem-vindos. Mas nós oramos para que um dia os frequentadores também se tornem membros. E quando ele se torna membro, ele tem que entender que ele faz parte de um corpo. Ele como membro faz parte do corpo. Esse dedo meu aqui faz parte do meu corpo. Essa semana, não sei como eu bati o meu dedinho, não sei aonde, mas eu passei uma noite com ele latejando.
sabe, ele é pequenininho, mas até a ponta do outro dedão do pé estava sofrendo por causa desse dedinho. Ou seja, nós todos temos que entender o que é a igreja. Nós vimos aqui hoje um pouco da construção desse templo. Mas esse templo não é a Igreja Batista da Lagoinha. A Igreja Batista da Lagoinha está aí do seu lado. É esse irmão, é você. E agora você, meu irmão, algo você pode fazer. E todo o sentido da Bíblia, nós vamos perceber que é uma carreira. Ou seja, existe algo. Desde que nós nascemos, nós temos algo, Deus tem um projeto. E a palavra do Senhor diz no Salmo 139, que no livro dele, todos os nossos dias foram escritos antes que houvesse nenhum dia. Antes até que você nascesse. Você não está aqui em Lagoinha por um acaso. Você não caiu aqui de paraquedas. Se Deus plantou você aqui, Ele tem um propósito para a sua vida. E quando esse propósito de Deus terminar na sua vida, a liderança da igreja terá também o discernimento dizendo, seu propósito acabou. Algo que você precisa entender é que a sua vida, você foi chamado para encorajar o outro. Encorajar, ou seja, Jesus Cristo veio exatamente para trazer essa mensagem. Quando os anjos cantaram lá no nascimento do Senhor, era noite, e a noite se fez dia, com o brilho tão intenso e do fulgor daqueles anjos que cantavam, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. A quem Ele quer bem. Não existe uma única pessoa que Deus não ama. Não existe uma única pessoa aqui em Lagoinha que você possa dizer assim, eu não quero bem aquela pessoa. O nosso chamado, a palavra diz, para sermos imitadores de Deus como filhos amados. E como filhos amados, nós temos que olhar para cada membro e você perceber, Deus me chamou para encorajá-lo, Deus me chamou para fazer o bem a ele, Deus me chamou para ser uma bênção para ele. Quantas vezes pessoas estão assim, tão imobilizadas, pessoas que estão assim vivendo uma situação delicada, e o encorajamento é um antídoto. Eu posso dizer que é como se fosse um antibiótico mais eficaz no contra-ataque da infecção do desânimo. Aqueles que desanimam, aqueles que querem chutar o balde, acabar com tudo, aqueles que querem voltar as costas para o Senhor. Por isso, queridos, é tão essencial este relacionamento. Você pode tê-lo na sua célula, sim, mas muitas vezes na reunião, quando milhares chegam, naquela sua corrida de ir embora tão rapidamente, a maioria dos irmãos participam apenas de uma reunião por semana, uma reunião aos domingos por semana, uma só. Mas essa reunião ela tem que ser como se fosse assim, com tanta sustância, ou seja um alimento realmente sólido, para te dar coragem, força, alimento, como se fosse a gasolina por uma viagem longa, e você enche o tanque com a capacidade de chegar até aquele seu ponto final. E novamente você volta, reabastece, recebe, adora e sai para distribuir, não para viver só para você. Você nunca ouviu um irmão dizer para você assim, meu irmão, será que você pode me encorajar um pouquinho? Esse irmão que está aí do seu lado, olhe para ele. Ele nunca vai te dizer assim, meu irmão, por favor, meu irmão, me encoraja. Você nunca também fez esse pedido para alguém, já fez? Não, nunca fez, nunca fez. E eu sei que se você fizer, talvez o irmão ao seu lado vai dar um sorriso para você, vai trazer uma palavra de consolo, vai trazer um carinho especial. Quantos estão passando hoje por esse vale do desânimo? E principalmente no final do ano, um dos períodos que as pessoas mais suicidam é exatamente no período Natal. A solidão, o desânimo, corações que ficam assim, tão abatidos, tão para baixo, tão não sendo. Mas nós temos que ser para os outros
aquilo que Deus é para nós. Eu tenho que ser para o meu irmão aquilo que o Senhor Deus é para mim. Ele é a minha rocha, Ele é meu refúgio, Ele é a minha proteção, Ele é quem ergue a minha cabeça quando eu estou cabisbaixo, Ele que se aproxima de mim naquele momento de angústia, Ele que me abraça, Ele que me conforta, Ele que me anima, Ele que enxuga as minhas lágrimas, é o meu consolador. Algumas vezes vocês olham e dizem assim: o pastor Márcio é um homem de ferro. Não é não, é de carne igual a sua, chora e chora muito, se abate. Nós somos iguais, somos iguais. O nosso chamado como igreja, nós somos chamados para sermos encorajadores. É tão diferente quando alguém se aproxima e nos dá aquele abraço, nos conforta, nos anima, enxuga a nossa lágrima, e ele se transforma em quem? Em nosso Consolador. É tão interessante que muitas vezes pessoas acham que o Espírito Santo é apenas para as pessoas ficarem assim, arrepiadas, sapatinho de fogo. Tudo é maravilhoso, querido. Você pode ter sapatinho de fogo, pode pular, pode ficar arrepiado, isso é de Deus, é bom. Mas é tão interessante que a obra que o Espírito Santo veio fazer, e que muitas vezes as pessoas desprezam, ele é chamado o Consolador. No Evangelho de João, no capítulo 14, no capítulo 15, capítulo 16, Jesus mostra a vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio exatamente para trazer consolo, encorajamento. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que encoraja. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela leva conforto. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela abraça, ela beija, ela enxuga as lágrimas. O nosso chamado, muitas vezes nós negligenciamos essa realidade. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, João capítulo 14. Existe uma palavra, a palavra diz que o Espírito Santo, o Consolador, seria o Paracleto. Paracleto é uma palavra assim grega, mas assim muito esquisita, paracaléu. Ou seja, essa palavra Paracleto, o Espírito Santo, aquele que vai junto, aquele que está pronto, aquele que está ali bem junto. E eu quero que você leia comigo. Vendo isso, essa palavra aqui, eu queria que os irmãos entendessem ela bem. É a palavra paracaléu. Vamos falar essa palavra esquisita para nós? Vamos falar? Paracaléu. Para, ao lado de, caléu, chamar. Ou seja, paracaléu, aquele que foi chamado para estar ao nosso lado. Ao nosso lado. Ao nosso lado. Lá na Grécia, quando alguém era levado diante do juiz, vinha o paracaléu, era o advogado, como se fosse hoje. E ele estava ali para estar ao lado do acusado, para encorajar. Muitas vezes ele não ia falar uma palavra apenas, mas ele estava ali. Paracaléu é aquele que está ao lado de. Quantas vezes nós vamos num hospital e é aquela pessoa que está ali enferma, tudo que ela está precisando é apenas nos ver. Só isso. A gente fica ali pertinho. Tudo que ela quer isso é ver. E naquela hora você vai ministrando. Nós como igreja, e cada um de nós, temos esse chamado para estarmos ao lado junto, para apoiar, para sustentar, para estar ali junto, para defender. O nosso chamado é exatamente esse de aconselhar, de ajudar, sustentar, apoiar, encorajar. Esta é uma das obras gloriosas do Espírito Santo em nossa vida. E nas últimas mensagens de Jesus Cristo para os seus discípulos, antes de Jesus despedir-se desse mundo, Jesus disse que enviaria um substituto. Enviaria um substituto, que eles não ficariam órfãos. Não tem sentimento mais desgraçado do que da orfandade.
Orfandade fala de abandono, de ausência. E durante aquele tempo que Jesus conviveu com os discípulos, naqueles 3 anos e meio, a presença dele como um pai estava sempre ali. A realidade, quando Jesus estava dizendo, eu vou, veio sobre eles aquele manto da orfandade, a tristeza. E Jesus então começa a dizer, vocês não ficarão órfãos. O Espírito Santo não viria somente para ficar com eles, mas agora faria algo diferente. Habitaria neles. Durante aqueles 3 anos, Jesus esteve com eles. Mas agora, o Espírito Santo viria e habitaria neles. O próprio Jesus nos deixou algumas palavras de instrução, palavras assim tão diretas. João capítulo 14, o verso 16. Jesus diz assim, João 14, 16. Ele disse, e eu rogarei ao Pai, e eu rogarei ao Pai, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. No verso 26 está escrito, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. No capítulo 15, o verso 26, João 15, o verso 26, Jesus repete, quando porém vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. No capítulo 16, o verso 7, João 16, 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Em cada uma dessas passagens, o Espírito Santo realiza esse ministério específico, de habitar conosco para sempre, nos ensinar todas as coisas, testificar de Jesus e substituir a Jesus em nossa vida. A cada instante, essa compreensão nos envolve de uma forma tão gloriosa. Agora, o encorajador é quem continua o ministério de Cristo aqui na terra, o Espírito Santo. O Consolador continua realizando o ministério de Jesus aqui na terra, habitando em nós, apoiando, ajudando, motivando, dando poder àqueles que creem no Senhor Jesus. Foi isso que Paulo quis nos ensinar. Em 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 3 e 4. Não é a primeira, é a segunda. 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 1. Diga antes de ler para o seu irmão, meu irmão, eu estou recebendo para celebrar, mas para repartir, começando com você. A palavra diz, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Você vai encontrar sempre a palavra consolação como se fosse também encorajamento. Consolação e encorajamento. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta, é Ele que nos encoraja em toda nossa tribulação, para podermos consolar ou encorajar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação ou encorajamento com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olhe para mim, meu irmão. Tudo que você recebe é para você dar. Na fé cristã, tudo o que você recebe é para repartir. E aquilo que você recebe, você não reparte,
você acaba perdendo e acaba prejudicando outras pessoas. Você nunca pode esquecer disso. Tudo que Deus te dá, todo o encorajamento que Ele traz à sua vida, tudo que Ele te dá, você celebra dizendo: obrigado, Senhor. Mas é para você dar, você tem que repartir. Olha esse texto, começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, de todo encorajamento. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Deus pode te livrar das tribulações, pode. Ele pode te livrar na tribulação, mas Ele pode deixar você passar momentos de tribulação. Mas Ele diz: quando você passar pelo fogo, Ele diz: eu vou estar com você. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você tem esse nível de entendimento, Ele dizendo: nunca te deixarei, jamais eu te desampararei, nunca te deixarei. Quando você faz dele o seu tudo, nós somos nada, mas quando nós fazemos de Deus o nosso tudo, Ele que é tudo, passa a ser realmente o tudo na nossa vida. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Você é encorajado para encorajar, você é consolado para consolar, você é curado para curar os outros, você é salvo para quê? Para salvar os outros. Você é cheio do Espírito para quê? Para orar para o outro ser cheio do Espírito. Você profetiza para quê? Para que o outro profetize. Compreende? Na fé, na nossa fé, nós estamos aqui para receber, para celebrar, mas tem que existir o repartir. E o repartir de uma forma clara está dizendo aqui: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Ele. Ou seja, é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Ser um encorajador. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, eu não tenho muita cara não, mas o meu coração é um coração de encorajador. Meu coração é um coração de... Sabe, quando você abraça alguém, quando você enxuga as lágrimas de alguém, chorando muitas vezes com ela, lendo a Bíblia, segurando as mãos dela. O próprio Jesus nos deixou o exemplo para seguirmos os seus passos. Eu fico pensando, por que Jesus chorou? Por que Ele chorou quando Lázaro morreu? Quando Ele encontra Marta e Maria, por que Ele chora? Se Ele sabia que poucos minutos depois Ele iria ressuscitar a Lázaro. Ele chorou, na minha compreensão, para identificar-se com a imensa tristeza que tinha caído sobre aquelas irmãs, sobre os que estavam ali e que choravam. O menor texto da Bíblia, o menor versículo é esse: Jesus chorou. Por que o menor? Semana passada eu estava dirigindo um culto fúnebre de um irmão da igreja. Um menino que eu tomei no colo, tinha apresentado, 20 e poucos anos. Tinha 4 meses que tinha casado, apenas 4 meses. E num acidente, ele morre. O velório estava tão cheio. E quando eu cheguei, nós começamos a cantar. E cantávamos aquele cântico: Deus enviou o seu Filho amado. E a outra estrofe dizia: e quando enfim a morte me vier buscar, com serafins dos céus irei morar. Ali estavam os pais, os avós,
a viúva, tão novinha. Eu estava ali segurando as mãos deles, abraçava, chorava também. E a graça de Deus veio, o consolo veio. E quando eu terminei, estava voltando, tinha um pastor que estava lá presente. E ele mandou uma mensagem para mim. Uma única frase. Ele escreveu assim: Pastor Márcio, você nasceu para ser pastor. Você nasceu para ser pastor. Eu não sou pregador. Eu tenho tanta dificuldade. Eu conheço as limitações tão grandes que eu tenho, como que eu tropeço no português, quando eu vejo o Gustavo falando, de que gente, que coisa. Ele faz ali coisa tão bonita. Mas o meu coração é esse. Coração de pastor. Mas o nosso chamado todo como igreja, queridos, é para sermos encorajadores. Nosso chamado é esse. Algo que nós temos que fazer nessa hora. Algo que nós estamos ali, Jesus chorou, se identificando. Muitas vezes tem pessoas que querem ser assim, tão fortes. Mas querido, o Senhor não pediu para nós sermos fortes. Ele pediu para nós simplesmente dependermos dEle em tudo. A nossa compreensão é essa, o nosso chamado é esse. Vivemos para receber, para celebrar e para repartir. A Bíblia nos mostra 4 motivos que nos impulsionam a exercer o ministério de encorajamento. Eu queria que os irmãos vivenciassem essa realidade. Pudessem realmente assim, cada vez mais e mais, se apropriarem dela. Esses motivos são tão simples, mas eles existem. Por quê? Em primeiro lugar, porque o encorajamento glorifica a Deus. A palavra diz: tudo que nós fizermos, quer comer, beber, fazemos qualquer, nós devemos fazer para a glória de Deus. É verdade que muitas vezes você, no seu comer, nem sempre vai ser pela glória de Deus, se você comer demais, não é assim? Nem muitas vezes as coisas que você faz não está fazendo para a glória de Deus. Mas algo que cada ovelha de Lagoinha deve procurar fazer é exatamente isso. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus, mas eu sou um encorajador também para a glória de Deus. Está escrito aqui em Romanos capítulo 15, versos 5 e 6. Romanos capítulo 15, versos 5 e 6 diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação, o Deus da paciência e do encorajamento, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você encoraja alguém, você está trazendo glória a Deus. Meu irmão, quando você cumpre esse propósito de ser o encorajador, você está trazendo glória para Deus. É isso. Agora, o encorajamento não é uma opção, é uma ordem. Olha para o seu irmão e diga: meu irmão, o encorajamento é uma ordem. Muitas vezes a gente fica com aqueles mandamentos assim: não matarás, não furtarás. Mas o encorajamento é uma ordem. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 11. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo de número 11. É uma ordem. E uma das maiores tarefas da igreja, a igreja e o lar, devem ser como se eu posso dizer assim, um hospital. Um hospital para os feridos, angustiados, discriminados, desajustados, desanimados. Deus sabia que nós necessitaríamos desse ministério. Por isso Ele nos deu essa ordem. Ele nos mandou fazer isso. Encorajai-vos uns aos outros. Está escrito: consolai-vos, pois,
uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Encorajai-vos uns aos outros. Por quê, irmãos? Encorajai-vos uns aos outros. Nós precisamos de encorajamento. É uma ordem do Senhor, esta ordem dele. E a igreja, como eu disse, é um hospital. E aqui é para chegar a todo tipo de gente. Eu queria que você abrisse 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 9 até o 11. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 11. Todo mundo pode chegar em Lagoinha. Vamos falar? Todo mundo pode chegar em Lagoinha. Aqui não é um lugar de santos. Aqui é lugar de pessoas que foram santificadas para cuidar dos outros que estão chegando. As portas estão abertas, sabe para quem? Sabe para quem que as portas estão abertas aqui? Olha, 1 Coríntios 6, 9 a 11. Escreve aí. Todos acharam? Vamos esperar o moço colocar. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Escreve rapidinho, rapidinho. Vamos encorajar os meninos lá. Pronto. Olha o versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Meu pai, que catálogo horroroso esse, né? Olha o verso 9. Impuro, idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubadores. Você pode tomar tudo que é título, tudo. E o versículo 11 diz assim: tais fostes alguns de vós. Você que não sabe quem está sentado do seu lado. Você pode estar sentado ao lado de um que foi assassino, de um que foi ladrão, de um que foi maldizente, de um que foi adúltero, de um que foi roubador, ao lado de um que era efeminado, diante de um que era sodomita. Sabe, a nossa história, o verso 11 diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. A igreja, irmãos, o nosso chamado não é para excluir ninguém. Nosso chamado como igreja aqui em Lagoinha, porque tem igrejas que eu respeito elas e elas vão dar conta a Deus do jeito que são. Mas algumas dizem assim: não, na minha igreja não pode ter nenhum ladrão, na minha igreja não pode ter nenhum assassino, na minha igreja não pode ter nenhum adulto, na minha igreja não pode ter nenhum efeminado, na minha igreja não pode ter nenhum sodomita, na minha igreja não pode ter nenhum bêbado, na minha igreja não pode ter nenhum maldizente. Querido, eu estou fechando a porta. Essas pessoas vêm para Jesus assim. As pessoas têm que vir para Jesus do jeito que elas são. Do jeito que elas são. E Jesus as faz ser do jeito que Ele é. Eu fico pensando, por exemplo, Barrabás. Imagina Barrabás depois, lá em Jerusalém, porque estava ali, morava lá em Jerusalém. Quem sabe Barrabás no dia de Pentecostes foi um daqueles 3.000 que levantou a mão aceitando Jesus? Não sei. Algo que todos nós temos que ter esse nível de entendimento é exatamente isso. As pessoas vêm para Jesus do jeito como elas são, mas não é para elas continuarem como são, elas são para serem agora como Jesus é. E aí entra a igreja, entra você. O encorajamento é esse, é você dizer para qualquer pessoa: você pode ser como Jesus aqui na terra. Você pode falar como Jesus aqui na terra. Você pode amar como Jesus ama. Você pode ser cheio do Espírito, como Jesus Cristo foi cheio do Espírito aqui na terra. E você pode fazer aqui na terra as obras que Ele fez e outras maiores ainda, porque Ele disse: eu vou para o Pai. É isso que Ele deseja.
Deus nos estabeleceu nesses 55 anos. E tem nos dado graça de vivermos. E queremos viver assim. Queremos viver assim. Por quê? O encorajamento evita uma coisa que é tão terrível, que é a dureza do coração. Quando você lê em Hebreus capítulo 3, o versículo de número 13, Hebreus 3:13, como é tão fácil alguém endurecer-se pelo engano do pecado, cair naquela armadilha de Satanás, mas como que uma palavra de encorajamento fortalece, anima. A tendência do homem sempre é ele ser crítico, áspero, impaciente. Mas olha o que está escrito, Hebreus capítulo 3, o versículo de número 13, ele diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente. E essa palavra exortai-vos é consolai-vos, encorajai-vos. Pelo contrário, encorajai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Qual é o tempo que nós temos para encorajar? Hoje. Qual é o dia? Hoje. Qual é o dia? Hoje. É o único dia que você tem, meu irmão. Amanhã você não tem. Se você estiver vivo amanhã é pela bondade de Deus. O dia de hoje você tem essa hora. É a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Uma das coisas mais tristes que você pode encontrar é um cristão com o coração endurecido. Um coração endurecido. E ninguém endurece o coração da noite para o dia. Vai endurecendo pouco a pouco. Pouco a pouco ele vai endurecendo o coração dele. Ele vai abrigando ali tantas coisas. Por quê? Eu nunca quebrei nenhuma parte do meu corpo, espero não quebrar. Mas eu lembro do meu irmão, ele quebrou o braço. Engessaram o braço dele. E ele ficou praticamente mais de um mês com o braço engessado. Quando ele tirou o gesso, foi tão natural que o braço dele só ficava assim. Só ficava assim. Por quê? Tinha acostumado a ficar desse jeito. Um coração endurecido, ele vai ficar endurecido. A pessoa fica insensível. Insensível. Quando aquelas notícias chegaram dos Estados Unidos, da morte daquelas criancinhas, eu não sei se você chorou. Eu lembrava dos meus netos, do Isaac, do Lourenço, do Benjamin, do Tito. Se a dor do outro não for a sua dor, você está ficando endurecido, querido. A pior coisa que existe é você estar vivo, mas uma parte de você está morta. Uma parte de você fica morta. Como igreja, o nosso chamado é esse, para repartir. Repartir muitas vezes um abraço, um ombro, um telefonema, pequenos gestos que aparentemente são assim tão desprezados. Mas é chegado esse tempo. Avivamento não é muitas vezes aquilo que as pessoas imaginam só. Algumas coisas de emoções da alma. É alguma coisa prática. O cuidado de uma forma assim tão intensa. Quando você lê em Provérbios capítulo 18, o versículo de número 11. Provérbios 18, 21 aliás. Provérbios 18, o verso de número 21. Quando você traz aquela palavra, você entende essa verdade que está aqui, dizendo assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Sabe quando você diz, meu irmão, eu te abençoo? Fique em pé um instante, vamos fazer um teste aqui. Eu quero que você possa dizer, para não ter nenhum constrangimento, um homem vai falar para um homem, uma mulher para uma mulher. Sempre que eu falar assim, o irmão fale, sempre assim, para ninguém ficar constrangido. Até o marido pode falar com a esposa, pode, sem problema, o pai com o filho. Mas assim, diga uma palavra de encorajamento para o seu irmão do que você já ouviu até agora. Diga uma palavra de encorajamento para ele.
A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Você pode estar trazendo vida para o seu irmão, pode estar encorajando ele. É algo que você tem que colocar em prática. A nossa fé não é você vir para a reunião, ficar sentadinho no banco. Estenda as mãos para frente, diz: eu vim para receber, celebrar, repartir. Outra vez: receber, celebrar e repartir. Outra vez: receber, celebrar, repartir. Vamos assentar. Sabe quando você diz: a morte e a vida estão no poder da língua? Nós temos usado muitas vezes palavras de vida para retirar as pessoas do caminho do engano, daquele caminho preparado pelo diabo. Aí você pode levar essa pessoa em encorajamento, edifica o espírito do homem. Quando você lê o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 5, é o episódio da história da igreja de um homem que havia praticado uma situação tão complicada e causou tristeza a toda a igreja. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 9 a 11. Aqui a palavra diz assim, 2 Coríntios, capítulo 2, 9 a 11. Capítulo 2, 5 a 9, aliás. 5 a 11. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato tenho perdoado. Se alguma coisa eu tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem alguma sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, quando você leva o perdão, quando você perdoa, ao encorajar-nos, trabalhamos com pedaços de uma vida quebrada, como o oleiro que toma o vaso foi quebrado, mas ele está ali para refazer novamente, ele vai catar os pedacinhos novamente, vai molhar novamente, o barro está duro, mas ele molha, muitas vezes molha com suas lágrimas, molha com seu suor, molha, e amolece novamente, e você vai ver essa restauração sendo plena. Eu queria terminar mostrando que não é uma coisa impossível. Qual irmão aqui que chama José? Levante a mão. Fique em pé quem chama José. Isso. Houve um tempo que o nome José era assim, quando os pais não tinham nome para dar nos filhos, colocavam o nome de José. E até quando você não sabe o nome de alguém, pode ter uma multidão, 1000 pessoas, você gritar assim: ô Zé, todo mundo olha para trás, não é assim? Até eu olho, né? Quem sabe? José. Bem no início da igreja, vem cá, vou chamar o primeiro Zé que está mais perto aqui. Vamos aplaudir os nossos Zé, José. Eu quero terminar contando a história desse Zé aqui. Eu imaginei ele parecido com ele. Abra comigo em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Você vai encontrar a vida dele antes e depois. Antes e depois. Diz assim: José. Qual que é o nome dele? José. Para os íntimos ele é o Zé. Vamos falar o Zé? Era o Zé.
José, a quem os apóstolos deram o nome, sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, filho da consolação, filho do encorajamento, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Olhe para esse moço aqui, ele era José. Esse homem aqui, ele tinha um campo. Quem sabe ele recebeu de herança esse campo. Para nós hoje seria como se fosse uma fazenda. É José. Estava lá no meio do povo. Está lá no meio do povo. Discípulo de Jesus. Era o Zé. Mas aí ele começou a fazer algo. Quando encontrava alguém, uma viúva, o marido tinha sido morto por causa de Jesus, ele abraçava e abençoava. Quando ele encontrava um filho, que o pai estava preso por causa do nome de Jesus, ele abraçava e cuidava. E ele começou a viver assim. Não diz que ele era casado, não diz a história dele, diz que ele era apenas um Zé da vida. Mas de repente, os irmãos começaram a identificar o Zé, não mais como irmão Zé, começaram a chamá-lo de Barnabé. E o nome Barnabé, o significado é esse: filho da consolação, filho do encorajamento. Ou seja, de tanto ele fazer isso, de tanto ele começar a cuidar das pessoas, ele estava ali vivendo na igreja para receber, para celebrar, para repartir. Isso tinha entrado no coração dele, ele estava vivendo assim. E no meio da igreja, ele começou a ser notado. Os outros irmãos começaram a falar: gente, deixaram de chamá-lo de José. Ninguém mais chamava ele de irmão Zé. Ninguém mais chamava ele de irmão José. Começaram a chamá-lo de Barnabé. E ele foi se envolvendo. Ele disse: gente, essa fazenda, o que eu vou fazer com ela? Só está me dando trabalho. Na hora do culto, o dia de ir para o sítio é domingo, não é assim? Eu conheci irmãos daqui da igreja que a vida dele era uma beleza. Aí comprou um sítio, tinha que ir sábado e domingo para o sítio, que tinha que usar o sítio, deixou de vir para a igreja. E dentro de algum tempo já estava fora do evangelho. Aí esse Zé falou: o quê? Eu vou vender. Vendeu aquele sítio. Ele olhou aquele dinheiro e falou: o que eu vou fazer com isso? Ele disse: eu vou levar para a igreja. E diz aqui o texto, olha só: como tivesse um campo, verso 37, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E ele diz: gente, eu não tenho mais IPTU para pagar, não tenho mais CEMIG para pagar, não tenho mais Copado, não tenho mais empregado, estou livre agora. E ele continua ali vivendo entre os irmãos. Mas a fé, eu disse que é uma carreira. De José, do Zé, ele virou o quê? Barnabé. E logo em seguida, vocês vão encontrar algo tão interessante. Um homem que odiava crente, chamava Saulo. E quando você chega aqui no capítulo 9, abre comigo em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, você vai encontrar aqui Saulo, verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Sabe o que é respirar? É como aquele boi assim na torada, sai fumaça das suas narinas, é assim, e fica. Saulo estava esse homem desse jeito assim, para destruir. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verso 1. Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 5, ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver
durante os quais nada comeu. Aí logo depois do verso 10 até o versículo 19, a visita a Ananias, e Saulo já começa a dizer, eu vou começar a repartir. Receber, celebrar e repartir. E aí olha o versículo 20, logo em seguida. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, verso 21, ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrado aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia, confundia os judeus que moravam em Damasco, mostrando ser Jesus o Cristo. Aí ele vai dizendo, mas depois ele vai para Jerusalém, verso 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse o quê? Discípulo. Quando ele chega em Jerusalém, ele quer encontrar lá os discípulos, os irmãos, mas diz aqui, o texto aqui, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Imagine se ele tivesse matado Paulo, nós teríamos o Novo Testamento? Imagine se ele tivesse matado Paulo. Mas olha o versículo 27. Mas Barnabé, fale comigo. Mas Barnabé. Esse aqui, ó. Olha só esse. Mas Barnabé tomou consigo. Tomou com ele. Vem cá, Paulo. Tomou consigo. Levou os apóstolos, contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara. Se não tivesse Barnabé, nós não teríamos Paulo. Na sua vida, se você está aqui, com certeza houve um Barnabé na sua história. Houve alguém que te introduziu, houve alguém que te abençoou, houve alguém que acreditou em você quando ninguém acreditava. Mas Barnabé, fale comigo, mas Barnabé, outra vez, mas Barnabé, eu gosto disso, mas, esse irmão que está aí ao seu lado, você pode olhar para ele, olhando para o Barnabé aqui, e olha o que acontece. Logo depois, Barnabé vai lá para Antioquia. Lá em Antioquia, capítulo 11. Capítulo 11. Esse homem que não era nada, era apenas um Zé. Agora, no verso 23, 22 e 23. E ouvindo a respeito dele, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé para Antioquia. Antioquia era completamente diferente de Jerusalém. Jerusalém era tudo de religião judaica, e lá em Antioquia era tudo de carnaval, era de festa, era tudo do frevo, do samba. Ou seja, imagine uma cidade gentílica, completamente diferente, comia porco, era uma diferente. E enviam o quê? Enviam Barnabé. Ou seja, quem que enviar para lá? Enviar um durão legalista? Não, enviaram para lá o Barnabé. Ele diz aqui, verso 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, ele não viu os defeitos dos irmãos, ele não viu as confusões dos irmãos, ele viu a graça de Deus, e se alegrou-se, e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Tudo mudou, a entrada para os gentios veio de uma forma assim, objetiva. E lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos. Por quê? Pareciam com ele. Pareciam com Barnabé. Barnabé era cheio do Espírito. Pela primeira vez na história, os discípulos passaram a ser chamados de cristãos. O filho parece com o pai. Se lá em Antioquia tivesse chegado um legalista,
Se não tivesse sido um homem com o coração de Barnabé, até hoje nós seríamos chamados do caminho. Mas por causa dele nós somos chamados de cristãos. Por quê? Parecemos com Cristo. E você conhece a história. Queria que você aplaudisse aqui o nosso Barnabé. Logo você vai vê-lo, depois agora como apóstolo, você vai vê-lo pregando, você vai vê-lo sendo enviado, você vai ver ele caminhando de uma forma tão intensa, tão bonita, por causa de um Barnabé. Vamos ficar em pé por um momento. Barnabé, houve um instante que ele e Paulo se separaram por uma situação de um irmão chamado João Marcos. Mas esse Barnabé toma o João Marcos e cuida dele. Paulo dizia assim: João Marcos não vai dar em nada na vida, João Marcos nunca vai ser fiel. Mas João Marcos virou um homem. O livro de Marcos que está aqui foi escrito por esse João Marcos, porque Barnabé deu uma chance para ele. Ou seja, e no final da vida, Paulo já velhinho, a história volta. E Paulo diz assim: ah, como que eu quero que João Marcos esteja comigo. Como eu quero que ele esteja comigo. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Nós não terminamos, vamos terminar daqui a alguns minutos. E você pode perder o melhor se você sair agora. Dê a mão para o irmão que está ao seu lado, pelos corredores também. Feche os seus olhos. Reflita comigo um pouco. Será que você conhece alguém que precisa ser defendido de uma calúnia? Uma pessoa que está precisando, tão carente de aceitação, comunhão com os irmãos. Alguém que precisa ser conduzido àquela posição onde ele possa exercer melhor os seus dons. Aquela pessoa que está sozinha, não tem ninguém para celebrar o Natal. Você conhece algum João Marcos, fracassado, cabisbaixo, está precisando daquela palavra de encorajamento, de demonstração de confiança, de um abraço. Quem sabe você poderá ser o Barnabé para essa pessoa. Você pode ser, você deve ser, ao poder da palavra dita ao seu tempo, ao poder da palavra que você pode trazer. Abra seus olhos, com as mãos dadas, escute. Provérbios 16, 14 diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo, remédio para o corpo. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 12, o verso de número 25 diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios 18, o verso de número 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Provérbios 15, o verso de número 4 diz: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o coração. Provérbios 25, o verso 11, a palavra diz: como maçãs de ouro e salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Para você ser esse paracaléu, você precisa usar palavras a seu tempo. Você precisa reconhecer que as pessoas necessitam de encorajamento. Na maioria das vezes, elas desenvolvem assim tantas camadas de autoproteção, com aquele medo de serem rejeitadas. Elas se escondem. Muitas vezes é uma fachada, mas lá dentro, tudo que ela quer é que alguém a encoraje. Nossas palavras, elas devem ser assim tão inspiradas pelo amor,
direcionadas assim de uma forma tão bonita ao coração dos outros. Procure, querido, ouvir com atenção, mas procure ouvir com o coração. Responda com brandura, seja sensível. Quando você sair agora, quem sabe muitas vezes, normalmente eu sou o último a sair da reunião. Eu vou andando, aí eu vejo no canto alguém chorando. É o momento de aproximar daquela pessoa. Mas eu só eu sozinho. Mas você pode, eu não sou pastor, não é? Não, esse é um chamado para todos nós. Não é apenas para mim, é para todos nós, é para todos. Relaxe, fique descontraído. E nesta manhã, se você me perguntasse, pastor, o que o senhor gostaria que a igreja tivesse de aniversário nos seus 55 anos? Eu gostaria que os 53 mil. E quantos? Porque todos eles, 53.429, fossem encorajadores. Que todos fossem um Barnabé. Talvez você tenha vindo para o Evangelho há pouco tempo, ou esteja aqui em Lagoinha há poucos dias. Mas eu oro para que você seja um encorajador. Eu não sei se vamos fazer mais 55 anos, porque amamos a volta de Jesus. E o dia que temos é apenas hoje. O dia que se chama hoje é o dia de encorajar. Ao voltar para sua casa, ligue para alguém. Quem sabe naquela célula você percebeu que aquele irmão não veio mais. Quem sabe aquele outro que começou a andar, é como ensinar a criança a andar de bicicleta. Ele dá uns pedalada, mas cai. Mas você tem que segurar de novo, começar de novo. Nesse aniversário da igreja, que você venha ser esse Paracléu, tal qual o Espírito Santo, um consolador, um encorajador.